Como seria a sua vida se estivesse sempre em busca de algo que parecia fora de alcance? Eu sou Camille, uma jovem artista em Paris, sempre à procura de inspiração nas ruas vibrantes da cidade. O sol da manhã filtrava-se através das folhas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra nas calçadas. Os meus dias eram preenchidos com pincéis, tintas e a incessante necessidade de capturar a essência da vida em cada tela. O som das risadas e o aroma de café fresco eram constantes, mas havia algo mais profundo que me perturbava. Em contraste, havia Etienne, um empresário ambicioso que dominava o mercado de arte. Ele era carismático e persuasivo, mas a sua busca incessante por poder e controle deixava um rastro de frieza. Etienne via a arte como uma mercadoria, uma forma de acumular riqueza e status. Eu observava-o de longe, sentindo uma aversão crescente pelas suas táticas manipuladoras. Ele parecia sempre um passo à frente, enquanto eu lutava para encontrar o meu lugar no mundo artístico. Certa manhã, enquanto caminhava pelo bairro de Montmartre, fui atraída para uma nova galeria. As obras expostas tinham uma qualidade que me fazia sentir como se cada pincelada contasse uma história. No entanto, ao entrar, percebi que a galeria era de Etienne. O coração acelerou e uma sensação de inquietude tomou conta de mim. Ele estava ali, cercado por admiradores, e eu sentia-me invisível, uma mera espectadora das suas conquistas. Minha mente encheu-se de perguntas. Como conseguia ele transformar a arte em um negócio lucrativo, enquanto eu lutava para vender uma única pintura? O contraste entre nós era avassalador. Enquanto Etienne manipulava os interesses das pessoas, eu buscava sinceridade e autenticidade em cada obra. O que ele via como oportunidade, eu via como uma traição ao meu propósito. Essa diferença agia como um veneno, corroendo a minha confiança. Decidi que precisava enfrentar essa realidade. A minha determinação cresceu, e eu soube que não poderia mais permitir que Etienne dominasse o cenário artístico sem resistência. Comecei a trabalhar numa nova série de pinturas, inspirada nas emoções que ele evocava em mim. Cada obra tornava-se uma explosão de cores e sentimentos, refletindo a minha luta interna. Eu queria que o mundo visse a beleza que existia além do comércio. As semanas passaram-se e uma nova exposição aproximava-se. Eu estava ansiosa, mas a ideia de competir diretamente com Etienne deixava-me nervosa. Ele era um mestre em criar ilusões e as suas exposições sempre atraíam multidões. No entanto, eu sabia que o meu trabalho tinha algo único e verdadeiro. Decidi que não poderia deixar-me abater. No dia da abertura da exposição, o clima estava elétrico. As pessoas flutuavam entre as obras, admirando o trabalho de artistas locais. Eu estava nervosa, mas determinada a fazer valer a minha presença. A cada olhar de aprovação, a minha confiança crescia. Entretanto, ao avistar Etienne conversando com um grupo de críticos, uma onda de insegurança atacou-me. Ele parecia tão à vontade, tão seguro de si. Quando finalmente consegui apresentar as minhas obras, fui surpreendida pela reação. As pessoas aproximavam-se, tocadas pela sinceridade de cada pintura. O contraste entre as cores e as emoções despertou algo nelas. No entanto, Etienne não parecia satisfeito. A sua expressão estava carregada de desdém e raiva. Ele aproximou-se de mim, lançando comentários sutis que tentavam minar a minha confiança. Eu sabia que ele estava a tentar desestabilizar-me, mas não deixaria isso acontecer. O clima na galeria mudava rapidamente. As pessoas começaram a afastar-se de Etienne, intrigadas pela autenticidade que eu oferecia. A tensão entre nós crescia. Ele não suportava a ideia de que alguém pudesse ofuscar a sua luz.
A competição tornava-se mais do que uma batalha artística, era uma luta de ideais. Enquanto o meu coração pulsava, percebi que não estava a lutar apenas pela minha arte, mas por uma visão do mundo que valoriza a verdade. A noite desenrolou-se com um misto de adrenalina e ansiedade. As conversas à minha volta tornavam-se cada vez mais animadas. Eu vi pessoas a discutir as minhas obras, refletindo sobre as suas emoções e experiências. Isso dava-me força. Etienne, por outro lado, parecia cada vez mais isolado. A sua frustração era palpável e a sua presença começava a perder o charme que antes exercia. No final da noite, após o evento, recebi uma visita inesperada. Uma crítica de arte renomada aproximou-se de mim, elogiando o meu trabalho. As suas palavras eram como música para os meus ouvidos. Ela destacou a profundidade emocional que as minhas obras transmitiam. A sensação de reconhecimento encheu-me de alegria e esperança. Eu sabia que estava no caminho certo. A luta contra Etienne estava apenas a começar, mas eu estava pronta. A partir daquele dia, a minha vida tomou um rumo diferente. A confiança que ganhei impulsionou-me a explorar novas oportunidades. Comecei a receber convites para exposições em outras cidades. A arte tornou-se a minha voz e estava decidida a usá-la para inspirar outras pessoas. Etienne, por outro lado, parecia tornar-se cada vez mais recluso, incapaz de lidar com a competição. O tempo passou e cada nova exposição em que participei era uma oportunidade de mostrar ao mundo a minha visão. Comecei a estabelecer conexões com outros artistas e críticos. A comunidade artística tornava-se o meu lar, um espaço onde eu podia ser autêntica. As obras de arte que criava não eram apenas pinturas, eram histórias que precisavam ser contadas. Numa dessas exposições, encontrei uma artista que se tornou uma amiga próxima. A sua perspectiva sobre a vida e a arte era inspiradora. Juntas, decidimos organizar um evento colaborativo, unindo diferentes estilos e visões. Essa experiência mostrou-me que a arte poderia ser um meio de união. O poder da criatividade era algo que não podia ser subestimado. À medida que a exposição se aproximava, Etienne começou a mover-se nas sombras. Ele tentava desestabilizar as nossas iniciativas, espalhando boatos e usando a sua influência. No entanto, isso apenas reforçou a minha determinação. A arte não deveria ser usada como uma ferramenta de manipulação. Eu estava mais decidida do que nunca a mostrar que a autenticidade sempre prevaleceria. O dia do evento chegou e, com ele, uma onda de entusiasmo. As pessoas lotavam a galeria, admirando cada obra e envolvendo-se nas histórias que cada artista tinha a contar. Eu e a minha amiga estávamos emocionadas. O orgulho que sentíamos pelo nosso trabalho era palpável. A energia positiva no ar era contagiante e as conversas sobre arte e criatividade fluíam como nunca antes. Etienne apareceu, mas a sua presença não causou o impacto que ele esperava. As pessoas ignoravam-no, focadas no que realmente importava, a arte e a conexão entre os artistas. Pouco a pouco, ele tornou-se um espectador na sua própria arena. O contraste entre a autenticidade e a superficialidade tornava-se mais evidente. Após o evento, recebi uma proposta inesperada. Uma galeria renomada em Paris queria expor o meu trabalho numa mostra individual. A notícia deixou-me sem palavras. Era a oportunidade que eu sonhava e um sinal de que o meu esforço estava a valer a pena. A luta contra Etienne estava longe de terminar, mas eu estava mais forte do que nunca. Enquanto me preparava para a exposição, percebi que a minha jornada não era apenas sobre arte, mas sobre autodescoberta. Cada pincelada representava uma parte de mim que eu estava a aprender a aceitar. A luta contra a negatividade e a busca pela autenticidade moldaram a minha identidade como artista.
eu estava pronta para brilhar. No dia da minha exposição individual, o local estava repleto. As pessoas reuniram-se para ver o que eu tinha criado. A sensação era indescritível. Ao olhar para cada obra, percebi que cada uma delas contava uma história, uma parte de mim. A crítica de arte que me elogiou anteriormente estava presente e a sua presença encheu-me de confiança. As reações do público foram incrivelmente positivas. As pessoas conectavam-se emocionalmente com as minhas obras, sentindo as histórias que eu havia colocado em cada uma delas. A autenticidade que eu buscava estava ali, exposta em cada tela. O contraste entre a minha visão e o que Etienne representava nunca foi tão claro. Durante a noite, Etienne apareceu novamente, mas a sua atitude era diferente. Ele parecia desconfortável, quase perdido em meio a toda a atenção que eu estava a receber. As pessoas falavam sobre a minha arte e ele percebeu que a superficialidade não poderia competir com a autenticidade. O poder da verdade estava a tornar-se evidente. À medida que a noite avançava, as conversas sobre a minha exposição tornaram-se mais intensas. A energia na galeria era contagiante. Eu estava cercada por pessoas que apreciavam não apenas a arte, mas a história e a emoção por trás dela. A luta contra Etienne havia me ensinado a valorizar o que realmente importava. Ao final da noite, recebi um prêmio de reconhecimento pelo meu trabalho. O sentimento de conquista e validação envolveu-me. A luta que eu havia enfrentado transformou-se num triunfo. Percebi que a autenticidade sempre venceria e que a arte tinha o poder de unir as pessoas de maneira profunda. Essa experiência mostrou-me que o verdadeiro valor da arte reside na conexão que ela cria. Com aquela noite iluminada por sorrisos e aplausos, eu não apenas deixei para trás a sombra de Etienne, mas também comecei a entender o que significava ser uma artista num mundo que muitas vezes priorizava a superficialidade. As conversas à minha volta ecoavam com as histórias de vida, experiências e emoções que cada visitante trazia consigo, e isso fez-me perceber que a minha arte se tornara um reflexo da verdadeira essência humana. À medida que os dias passavam, a repercussão da minha exposição ainda reverberava em Paris. O reconhecimento começou a abrir portas que eu nunca tinha imaginado. Convites para colaborações começaram a surgir e novas amizades se formaram entre artistas que partilhavam a mesma visão que eu. A comunidade artística, antes um labirinto intimidador, agora apresentava-se como um espaço acolhedor, onde a autenticidade era valorizada. Uma das artistas que se tornou minha amiga próxima foi Amélie, uma pintora com um estilo vibrante e expressivo. Ela trazia consigo a influência da herança cultural da sua família, originária de uma pequena vila na Provença. A sua história de luta e perseverança ressoava profundamente em mim. Nas nossas conversas, eu aprendia sobre as tradições locais, como as festas de colheita e as celebrações sazonais que refletiam a conexão dos franceses com a terra. A forma como Amélie incorporava esses elementos nas suas obras inspirava-me a explorar mais sobre as minhas próprias raízes e a história que moldou a arte em Paris. Entretanto, Etienne, que antes dominava o cenário artístico, parecia estar a perder o seu poder. O que antes era uma presença opressiva, agora mostrava-se cada vez mais isolada. Ele tentava, sem sucesso, recuperar a sua influência, mas o seu estilo manipulativo já não tinha o mesmo efeito. As pessoas começaram a perceber a diferença entre a arte que era vendida como um produto e aquela que falava ao coração. A autenticidade, a verdadeira inspiração, estava a estabelecer-se como a nova tendência. Nos meses seguintes, ao lado de Amélie e outros artistas, organizamos uma série de exposições coletivas que se tornaram um sucesso. Cada evento
Era uma celebração da diversidade artística e da força da comunidade. Através dessas colaborações, aprendemos a unir estilos distintos, criando uma tapeçaria vibrante que refletia a complexidade da experiência humana. A cada nova obra, afastávamos-nos mais da visão mercadológica de Etienne, reafirmando o nosso compromisso com a arte que tocava as almas. Certa vez, numa das nossas exposições, uma figura inesperada apareceu. Uma colecionadora de arte influente, conhecida pelo seu olhar apurado e pela sua habilidade em descobrir novos talentos. Ela aproximou-se de mim, elogiando a minha obra e expressando interesse em me representar. Naquele instante, percebi que o reconhecimento não era apenas uma validação do meu trabalho, mas também uma oportunidade para expandir a mensagem em que tanto acreditava. A proposta era tentadora, mas ao mesmo tempo uma decisão a ser ponderada. Eu sabia que, ao entrar nesse novo capítulo, teria que manter a essência da minha arte, não permitindo que a busca por lucro a corrompesse. Conversando com Amélie, ela lembrou-me que a arte é um reflexo do que somos e que, por mais atraente que fosse o sucesso comercial, a verdadeira realização vinha de ser fiel a si mesmo. Após muitas reflexões, decidi aceitar a oferta da colecionadora, mas com uma condição: o meu trabalho continuaria a ser autêntico, focado na emoção e na experiência humana. Essa seria a linha que eu não cruzaria. A partir desse momento, a minha arte não era apenas uma busca por reconhecimento, mas uma missão de inspirar e unir as pessoas através das histórias que cada tela contava. Nessa nova fase, a luta contra Etienne não se tornou uma briga pessoal, mas uma batalha por um ideal. Através da minha arte, eu mostrava que a beleza reside na verdade. As exposições continuavam a ser um espaço para a autenticidade, enquanto Etienne lentamente se tornava uma memória do passado. Ele representava uma era em que a arte era vista como objeto de consumo, enquanto eu e os meus colegas estávamos a construir um futuro onde a arte era uma ponte entre corações e mentes. Em cada pincelada, eu sentia que não estava apenas a criar. Estava a contribuir para uma revolução silenciosa no mundo artístico. A luta pela autenticidade e pela verdade não se limitava apenas ao meu trabalho, mas tornava-se um movimento coletivo. E à medida que eu avançava, percebia que a arte, na sua essência mais pura, era uma expressão do que significa ser humano, complexa, bela e, acima de tudo, verdadeira. À medida que a notoriedade da minha arte crescia, o ambiente criativo em Paris tornava-se cada vez mais efervescente. As exposições coletivas que organizávamos atraíam multidões, mas também despertavam a atenção de figuras que preferiam a arte como mercadoria. Um desses indivíduos era Victor, um crítico de arte renomado, conhecido pelas suas análises mordazes e pela sua influência nas decisões de compra dos colecionadores. Ele chegou a abordar-me após uma das nossas exposições, os seus olhos avaliando cada detalhe da minha obra como se fossem juízes num tribunal. "Deverias considerar um estilo mais comercial", sugeriu ele sem rodeios. "A autenticidade é admirável, mas o mercado é impiedoso. Precisamos pensar no teu futuro." E a sua voz era uma mistura de persuasão e desafio. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, criando uma tensão interna. A influência de Victor poderia ser uma faca de dois gumes. Embora pudesse ajudar-me a alcançar um novo público, também corria o risco de comprometer a minha visão artística. Em busca de consolo, procurei Amélie. Durante uma caminhada à beira do Sena, onde o aroma de crepes se misturava ao frescor do ar noturno, compartilhei as minhas inseguranças. "Não podes deixar que a opinião dos outros defina a tua arte", disse-me ela, parando para observar as luzes refletidas na água. "Lembra-te de por que começaste. A tua arte é uma extensão da tua alma."
O que Victor não entende é que a verdadeira beleza não pode ser medida em vendas, mas em conexões. Essas palavras ressoaram em mim, mas o dilema persistia. O desejo de ser reconhecida e a necessidade de permanecer fiel a mim mesma tornaram-se uma batalha constante. Entretanto, Etienne, embora marginalizado, ainda não havia desaparecido completamente. Começou a usar as suas conexões para minar a minha reputação, insinuando que as minhas obras eram superficiais e que eu não tinha o que era necessário para sustentar uma carreira a longo prazo. A crítica de Victor, embora amarga, parecia estar em sintonia com o que Etienne estava a tentar fazer. As semanas passaram e a pressão aumentava. Estava decidida a não me deixar abalar. Em um ato de rebeldia, organizei uma exposição chamada A Verdade Nua, uma coleção de obras que exploravam as vulnerabilidades humanas, os medos e as esperanças. Queria que cada peça fosse um grito de autenticidade, uma resposta às vozes que tentavam desviar-me do meu caminho. No dia da abertura, a sala estava repleta de pessoas ansiosas para ver o que eu havia criado. A energia era palpável. Quando as luzes se apagaram e os holofotes se acenderam sobre as telas, uma onda de emoção percorreu o público. Cada obra contava uma história. Cada história era um convite à reflexão. No final da noite, percebi que o que realmente importava não era o que os críticos pensavam, mas a conexão que eu havia criado com aqueles que estavam ali. No entanto, a euforia foi rapidamente ofuscada por uma mensagem que recebi de Victor. Ele havia publicado uma crítica feroz, desmerecendo não apenas a exposição, mas atacando a essência da minha arte, uma tentativa desesperada de chocar, mas sem profundidade, escreveu ele. O impacto foi devastador. O medo de que a sua opinião pudesse ecoar entre colecionadores e outros artistas começou a corroer a minha confiança. Amélie, ao saber da crítica, tomou a dianteira. Precisamos mostrar a Victor que a sua visão está ultrapassada, proclamou ela. Juntas, decidimos organizar um debate aberto sobre a autenticidade na arte, convidando críticos, artistas e o público em geral para discutir o que realmente significava ser um artista no mundo contemporâneo. Esse evento não só reagiu à crítica, mas também uniu a comunidade artística em torno de um objetivo comum. À medida que o debate se aproximava, senti uma onda renovada de determinação. A arte não era apenas sobre vendas ou reconhecimento, era sobre a capacidade de tocar vidas. No dia do evento, a sala estava cheia, o diálogo fervilhava e a energia era contagiante. Victor, em sua arrogância, compareceu, e eu sabia que tinha a chance de confrontá-lo. Quando me deu a palavra, olhei nos olhos do público e de Victor, e enfrentei a questão que sempre me atormentou. O que é arte, se não um reflexo da verdade que cada um de nós carrega? A sala explodiu em aplausos. Naquele momento, percebi que não estava apenas a defender o meu trabalho, mas também um novo ideal de arte, um que não se deixava moldar pela superficialidade. O evento não resolveu todos os meus problemas, mas deu-me a força que eu precisava. A luta contra Etienne e Victor não era apenas uma batalha pessoal, mas um movimento em prol da autenticidade e da conexão humana. E à medida que a noite se desenrolava, percebi que, em vez de me deixar abater, estava apenas a começar a descobrir o verdadeiro poder da minha arte. Enquanto o eco dos aplausos ainda vibrava no ar, uma nova tensão começou a se formar no horizonte. A repercussão do debate sobre a autenticidade na arte trouxe à tona não apenas o apoio dos colegas, mas também o olhar crítico de colecionadores influentes que até então estavam distantes do meu trabalho. Entre eles estava Isabelle, uma renomada curadora, conhecida pela sua habilidade de transformar artistas promissores em fenômenos de mercado.
Isabelle aproximou-se de mim após o evento, os seus olhos a brilhar com uma mistura de curiosidade e avaliação. A sua coragem em se expor foi admirável, disse ela, com um sorriso que transbordava potencial. Mas eu gostaria de discutir como pode canalizar essa energia em algo que ressoe também com o público mais amplo. A proposta dela era tentadora, mas também carregava um peso. Isabelle era vista como uma chave para o sucesso comercial, mas a sua abordagem exigia um compromisso com o que eu poderia considerar uma diluição da minha visão artística. A pressão para decidir rapidamente começou a intensificar-se, especialmente quando soube que Victor estava a planear uma nova crítica com base na sua percepção do debate. Entretanto, a relação com Amélie tornava-se mais complexa. Embora ela tivesse sido um pilar de apoio, a sua própria carreira estava em ascensão e a competição entre nós começou a surgir discretamente. Numa conversa casual, percebi que ela estava a envolver-se com um grupo de artistas que promoviam um estilo mais comercial, algo que eu havia rejeitado. Deverias considerar expandir os teus horizontes, sugeriu Amélie ao falar sobre a nova abordagem. Às vezes, a arte também é sobre sobrevivência. Diz, a ideia de que os nossos caminhos artísticos poderiam bifurcar-se incomodava-me. A última coisa que queria era perder a conexão com alguém que entendia a minha luta. A pressão temporal para decidir sobre a proposta de Isabelle e, ao mesmo tempo, manter a minha amizade com Amélie começou a criar uma fissura no meu emocional. Em meio a isso, Etienne continuava os seus esforços para sabotar a minha reputação. Ele começou a divulgar rumores sobre a minha suposta falta de originalidade, insinuando que eu estava apenas a tentar seguir tendências. O que antes era uma batalha pessoal, agora se transformava em um conflito mais amplo, envolvendo a comunidade artística. A necessidade de reafirmar a minha posição tornava-se cada vez mais urgente. Num momento de desespero, decidi que precisava enfrentar Etienne de uma vez por todas. Convidei-o para um encontro num café próximo ao Louvre, um local que simbolizava a rica história artística de Paris. Você tem se intrometido na minha carreira, Etienne. Comecei, com uma firmeza que não me havia permitido antes. O que realmente quer? Destruir o que eu construí. Ele sorriu, mas os seus olhos não refletiam empatia. Não estou a tentar destruir nada. Apenas expor a verdade. A arte por si só não é suficiente. Precisas de ser mais astuta. A sua arrogância era palpável, e embora eu quisesse ignorá-lo, as suas palavras reverberavam em mim. A reunião não resultou em um entendimento, mas serviu para clarear a minha determinação. Eu não poderia permitir que a negatividade de Etienne moldasse a minha trajetória. Com isso em mente, decidi que a minha próxima exposição seria um manifesto, uma celebração da autenticidade e da luta contra a superficialidade que dominava o cenário artístico. Enquanto trabalhava nas novas obras, o meu relacionamento com Amélie passou por um teste. Ela parecia distante e a competição sutil entre nós começou a transformar-se em algo mais palpável. Numa conversa acalorada, expressei o meu receio de que as suas escolhas artísticas estivessem a afastar-me. Não se trata de competição, Amélie, disse com frustração. É sobre o que realmente valorizamos na arte. Ela respirou fundo e, por um momento, o silêncio pairou entre nós. Talvez o que eu busque seja diferente do que tu procuras, respondeu finalmente. Mas isso não significa que eu não admire o teu trabalho. Nesse instante percebi que, independentemente das nossas diferenças, a amizade e o apoio mútuo eram fundamentais na nossa jornada. Com a exposição marcada, a tensão entre a autenticidade e o mercado continuava a perseguir-me. No entanto, em vez de sucumbir a essa pressão, utilizei-a como combustível. As obras que criei eram mais do que apenas pinturas. Eram diálogos visuais sobre a luta pela verdade e pela conexão humana. Quando o dia da abertura chegou,
Um sentimento de esperança e determinação encheu o ar. A sala estava repleta de pessoas e a energia era contagiante. Ao olhar para as obras, vi não apenas o meu trabalho, mas também a culminação de todas as batalhas travadas. No fundo, sabia que, independentemente da crítica que pudesse surgir, o que realmente importava era a autenticidade da minha expressão. A arte, afinal, era uma ponte entre eu e o mundo, e estava pronta para atravessá-la. O clima festivo da abertura da exposição logo foi interrompido por um evento inesperado. Enquanto conversava animadamente com Isabelle sobre a recepção das minhas obras, um estrondo ecoou pela sala. As luzes piscaram e, num instante, a multidão silenciou, os olhares fixos na porta. Um homem entrou, ofegante, com uma expressão de desespero. "Precisamos falar!" exclamou, seu olhar fixo em mim. "É sobre a Amélie." Um frio na espinha percorreu o meu corpo. O que poderia ter acontecido? Antes que eu pudesse perguntar, ele continuou. Ela está em perigo. O Etienne está por trás disso." O murmúrio na sala cresceu. A Isabelle ficou pálida, com os olhos arregalados de preocupação. "O que estás a dizer? O que é que o Etienne fez?" perguntei, a voz a tremer. "Ele convenceu-a a participar de um evento clandestino", explicou o homem com a voz baixa. "Prometeu que seria uma grande oportunidade, mas é uma armadilha. Ele quer usá-la para desacreditar-te de uma vez por todas. Está a planejar expor as tuas inseguranças em público." Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. A traição do Etienne não era surpreendente, mas usar a Amélie como uma ferramenta na sua guerra contra mim era um novo nível de crueldade. A sala estava em silêncio, todos a absorver a bombástica revelação. Olhei para a Isabelle, que parecia pronta para agir. "Precisamos ir atrás dela", disse, a voz firme. "Não podemos deixá-lo fazer isto." Com um aceno, confirmei. "Sim, claro." Mas por dentro, a incerteza crescia. Como poderia proteger a Amélie e, ao mesmo tempo, enfrentar o Etienne? O peso da responsabilidade era esmagador. Saí da galeria a passos apressados, a mente a trabalhar a 1000 por hora. O que poderia fazer? A ideia de perder a Amélie, não apenas como amiga, mas como uma aliada na arte, estava a consumir-me. Ao chegar ao local do evento clandestino, um antigo armazém abandonado, a atmosfera era tensa e opressiva. Entrei furtivamente, os sentidos alertas. A música alta reverberava nas paredes e vozes animadas ecoavam. Mas o que mais me preocupava era o silêncio que poderia seguir o clamor da festa se o Etienne tivesse sucesso no seu plano. No centro do espaço, via a Amélie cercada por uma multidão e com uma expressão confusa. O Etienne estava ao seu lado com um sorriso arrogante. "Eis a verdadeira artista que tenta esconder-se atrás de uma fachada", dizia ele, gesticulando para a plateia. Não pensei 2 vezes. Avancei, forçando a passagem entre os rostos alheios. "Amélie!" gritei, a voz cortando o ar como uma faca. Ela virou-se, os olhos arregalados ao me ver. O pânico e a confusão no seu olhar impulsionaram-me. "O que estás a fazer aqui?" perguntou, quase a implorar. "Vim buscar-te", respondi, a determinação a fervilhar nas minhas veias. "Não pertences a isto. Não deixes que o Etienne te use como uma peça no seu jogo." O Etienne virou-se, furioso. "Apenas a verdade, não é, Amélie? Tens de escolher a autenticidade ou a fama. O que preferes?" O silêncio instalou-se novamente e a tensão era palpável. A Amélie olhou entre mim e o Etienne, a luta interna evidente no seu rosto. "Não sei o que fazer", murmurou, claramente dividida. "Faz o que sabes que é certo", implorei. "Não deixes que ele defina o teu valor. És mais do que uma ferramenta para ele." O olhar da Amélie endureceu. Finalmente, ela ergueu a cabeça, a determinação a tomar conta. "Tens razão. Não posso permitir que isto aconteça."
Com um gesto decisivo, afastou-se do Etienne, caminhando na minha direção. O olhar do Etienne transformou-se em fúria. "Vais arrepender-te disto!" gritou. Mas já estávamos a afastar-nos, a multidão a separar-se como se o caos estivesse prestes a desdobrar-se. Ao sairmos daquele lugar, o ar fresco da noite envolveu-nos. A Amélie virou-se para mim, os olhos a brilhar. "Obrigada. Quase perdi o controle sobre quem sou. Nunca te deves esquecer do teu valor", respondi ainda ofegante. "E juntos vamos enfrentar o Etienne." A conexão entre nós fortaleceu-se naquele momento, não apenas como artistas, mas como amigos que se apoiavam em meio ao tumulto. A batalha estava longe de terminar, mas agora éramos uma equipa e a luta pela autenticidade na arte e na vida apenas começava. O ar fresco da noite parecia trazer uma nova clareza e a determinação da Amélie irradiava uma força renovada. No entanto, a sombra do Etienne pairava sobre nós. Sabíamos que ele não desistiria facilmente. A sensação de urgência intensificou-se enquanto caminhávamos pelas ruas desertas, o eco dos nossos passos a preencher o silêncio. "Precisamos reunir aliados", sugeri, quebrando o silêncio tenso que se instalara entre nós. "Pessoas que possam ajudar-nos a enfrentar o Etienne e o seu plano maligno." A Amélie assentiu, os olhos agora focados. "Conheço alguns artistas que também foram alvo dele. Eles podem entender o que estamos a enfrentar." Com essa ideia em mente, decidimos reunir-nos num café local, um lugar onde a comunidade artística se encontrava. O ambiente vibrante e acolhedor proporcionava um contraste bem-vindo ao clima pesado que deixamos para trás. Ao chegarmos, encontramos alguns rostos familiares, mas a ansiedade era palpável. Todos percebiam que algo estava errado. Assim que nos acomodamos, Amélie tomou a palavra. "Precisamos falar sobre Etienne e o que ele está a fazer. Ele não apenas quer desacreditar artistas, mas também destruir as nossas vozes." Os murmúrios começaram a crescer e logo a sala estava repleta de vozes indignadas. Alguns levantaram-se, partilhando as suas próprias experiências de manipulação e traição. A força do grupo começou a se formar e a ideia de resistência tomou conta do ambiente. "Precisamos de um plano", disse um dos artistas, um pintor que havia sofrido nas mãos de Etienne. "Se conseguirmos expor as suas táticas manipuladoras, poderemos virar o jogo a nosso favor." Amélie olhou para mim, uma nova luz nos seus olhos. "E se fizermos uma exposição coletiva? Uma forma de mostrar a verdade por trás da arte que ele tenta controlar?" A proposta gerou uma onda de entusiasmo. A ideia de unir as nossas forças, de mostrar a autenticidade e a união da comunidade, tornou-se um objetivo claro. As conversas intensificaram-se e rapidamente a sala encheu-se de planos e esboços, cada um mais audacioso que o anterior. Ao final da noite, tínhamos um esboço do que seria a nossa resistência. A determinação reinava. No entanto, a preocupação ainda pairava na minha mente. "E Etienne? Ele não ficará parado enquanto nos organizamos." "Ele subestimou a força que temos juntos", respondeu Amélie, a sua voz firme. "E se ele atacar, estaremos prontos." Havia uma confiança crescente entre nós, um laço forjado na adversidade. Nos dias que se seguiram, a energia do grupo espalhou-se como um incêndio. O trabalho colaborativo trouxe um novo sentido de propósito. Cada artista contribuía com a sua visão, e o espaço que antes estava repleto de incerteza, agora pulsava com criatividade e resiliência. As vozes que Etienne tentava silenciar agora uniam-se em harmonia. Entretanto, a tensão não tardou a manifestar-se. Durante uma reunião, enquanto discutíamos os detalhes da exposição, um mensageiro de Etienne apareceu, interrompendo o fluxo criativo. "Ele diz que vocês devem desistir", disse o mensageiro, a sua postura rígida e ameaçadora. "Caso contrário,
As consequências serão severas. As palavras pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras. O grupo entreolhou-se, o medo e a determinação em conflito. Estamos prontos para enfrentar qualquer coisa que ele lance contra nós, declarou uma artista com um olhar desafiador. Não deixaremos que ele nos intimide. A resposta coletiva foi como um sopro de ar fresco, reanimando a nossa coragem. O mensageiro recuou, percebendo que não haveria espaço para medo entre nós. A decisão estava tomada. Não apenas lutaríamos pela nossa arte, mas também pela verdade que ela representava. A exposição tornaria-se um manifesto, um grito de resistência. Enquanto nos preparávamos, a conexão entre todos fortalecia-se. Um lembrete de que a verdadeira arte é uma expressão da autenticidade, inegociável e poderosa. A batalha contra Etienne era apenas o começo de um movimento maior e estávamos prontos para enfrentá-lo juntos. A preparação para a exposição tomou conta das nossas vidas. Cada dia era uma nova oportunidade de revelar não apenas a profundidade da nossa arte, mas também a força que emergia da nossa união. Os estúdios estavam repletos de telas inacabadas, esculturas em processo e risos nervosos que ecoavam entre as paredes. As conversas giravam em torno de ideias, cores e formas, mas acima de tudo, sobre a necessidade de expressar a nossa verdade. Amélie tornou-se uma líder natural. A sua capacidade de inspirar os outros era palpável. Ela levava os artistas a experimentarem novas técnicas e a refletirem sobre o significado das suas obras. Aos poucos, percebi que a sua confiança estava a tornar-se contagiante. Em vez de se deixar consumir pela ansiedade, ela canalizava as suas emoções em cada pincelada e cada palavra. Essa mudança no seu comportamento era clara para todos. Ela tornou-se um símbolo de resiliência e coragem. Enquanto isso, eu vi-me a assumir um papel mais ativo na organização do evento. Comecei a envolver-me com a logística, ajudando a garantir que o espaço fosse adequado para a exibição. A cada nova tarefa, percebia que estava a afastar-me da sombra de Etienne. O medo que antes me paralisava agora transformava-se num combustível que alimentava a minha determinação. A ideia de que poderíamos fazer algo significativo, algo que ressoasse além de nós, era profundamente revigorante. Com o passar do tempo, a data da exposição aproximava-se. A tensão aumentava, mas também a expectativa. Cada artista estava ciente de que estávamos numa luta maior do que apenas um embate contra Etienne. Estávamos a defender a liberdade de expressão e a autenticidade num mundo que frequentemente tentava silenciá-las. Essa consciência coletiva era energizante, e as vozes que antes estavam ensaiadas em silêncio agora se erguiam em uníssono. Na véspera da exposição, surgiu um último obstáculo. Um boato começou a circular entre os artistas. Etienne tinha um plano para desestabilizar o nosso evento. A incerteza e o medo ameaçaram envolver-nos novamente. Eu vi Amélie hesitar por um instante, mas logo a sua expressão se transformou. Em vez de se deixar consumir pela dúvida, ela convocou uma reunião de emergência. Se ele quer intimidar-nos, precisamos mostrar que não temos medo, disse com a voz firme. Vamos fazer da nossa inauguração um evento impossível de ignorar. Vamos preencher cada espaço com arte e verdade. As suas palavras ressoaram em todos nós. A ideia de que cada obra poderia ser uma declaração de resistência tornou-se o nosso mantra. A noite que se seguiu foi repleta de trabalho frenético, cada artista dedicando-se a terminar as suas obras, a garantir que tudo estivesse perfeito. Ao amanhecer, éramos mais do que um grupo de artistas. Éramos uma comunidade unida por um propósito maior. No dia da exposição, a galeria estava cheia de vida. O espaço vibrava com cores e emoções, cada obra uma representação da luta que travamos. Convidados de todas as partes da cidade chegaram, atraídos pela energia que emanava do lugar.
A presença de Etienne, embora temida, não era mais um fardo. Era uma motivação para brilhar ainda mais intensamente. O evento começou, e as vozes que antes se sentiam ameaçadas agora se elevavam em discursos apaixonados. Cada artista compartilhava as suas histórias, as suas experiências e a força que encontraram na adversidade. O ambiente transformou-se num espaço de celebração, onde a arte se tornou um meio de resistência e empoderamento. Quando finalmente chegou o momento de apresentar a nossa obra coletiva, uma onda de emoção percorreu a sala. Cada um de nós havia contribuído com uma parte da verdade, e a soma dela era poderosa. As palmas reverberaram, não apenas como um reconhecimento, mas como um ato de solidariedade. A arte não apenas sobreviveu, mas floresceu em meio à opressão. No entanto, a presença de Etienne não passou despercebida. Ele apareceu no evento, a sua expressão uma mistura de raiva e incredulidade. Mas ao invés de sermos tomados pelo medo, o que vi foi uma determinação renovada em cada rosto ao meu redor. O que ele não entendia era que a verdadeira força não era apenas resistência, mas a capacidade de se unir em torno de uma causa comum. Amélie aproximou-se de mim, o seu olhar fixo na figura de Etienne. "Ele não pode parar-nos", afirmou com a confiança na sua voz inabalável. "Estamos além dele agora." E naquele instante, soubemos que a batalha contra Etienne não era apenas sobre arte ou reconhecimento. Era uma luta pela liberdade de sermos quem realmente éramos. A transformação que se desenrolou em cada um de nós era visível, e a exposição tornara-se uma celebração dessa evolução. Assim, a luta que começou nas sombras da opressão agora brilhava intensamente sob a luz da verdade. O dia da exposição começou com uma tensão palpável. Cada artista preparava-se para o que poderia ser um momento decisivo. A galeria estava repleta de visitantes, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de que a presença de Etienne poderia desestabilizar tudo. No entanto, essa possibilidade não era mais um motivo de medo. Ao contrário, havia uma determinação coletiva em exibir a nossa arte com coragem. Amélie destacou-se ao fazer os últimos ajustes nas obras expostas. A sua energia era contagiante, e todos ao seu redor sentiram-se compelidos a dar o melhor de si. As conversas entre os artistas concentraram-se em como cada um poderia expressar a sua verdade e em como a união tornava a arte ainda mais poderosa. Ninguém falava mais de Etienne. Ele tornara-se um elemento secundário na nossa história. À medida que os convidados chegavam, a atmosfera tornava-se cada vez mais eletrizante. A galeria pulsava com risadas, discussões animadas e uma expectativa crescente. Cada canto estava repleto de cor e emoção, refletindo as lutas e as vitórias de cada artista. A confiança que antes era um luxo, agora era uma necessidade, e todos estavam dispostos a reivindicá-la. Quando a inauguração começou, Amélie subiu ao palco para dar as boas-vindas. A sua presença era magnética, e quando começou a falar, todos os olhares se fixaram nela. "Hoje não estamos apenas aqui para mostrar a nossa arte, mas para afirmar a nossa voz diante da opressão", declarou. Cada palavra sua era um chamado à resistência, e a plateia respondeu com aplausos entusiasmados. Os discursos dos outros artistas seguiram, cada um acrescentando uma camada à nossa narrativa coletiva. As histórias de superação e coragem fluíram como um rio, inundando o espaço com uma força que desafiava qualquer tentativa de silenciamento. A arte, uma vez vista como uma forma de escape, tornava-se agora uma linha da frente na nossa luta. Assim que os visitantes começaram a interagir com as obras, a energia na galeria transformou-se. As conversas tornaram-se profundas. As pessoas não estavam apenas a admirar a arte, mas também a conectar-se com a essência de cada criação. O reconhecimento da luta de cada artista transformou-se num diálogo vivo, e a ideia de comunidade solidificou-se. O coletivo prosperava,
e a presença de Etienne parecia cada vez mais distante. No entanto, não demorou muito até que ele fizesse a sua aparição. A tensão no ar intensificou-se instantaneamente. Ele movia-se pela galeria com uma expressão de desdém, mas ao ver o que antes considerava insignificante transformar-se num evento vibrante, a sua fúria começou a transparecer. O olhar de Amélie cruzou-se com o dele. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma batalha de vontades. "Deixa que ele venha", murmurou um dos artistas ao meu lado. "Isso só nos fortalece." E, de fato, a presença de Etienne, em vez de intimidante, tornou-se um símbolo do que estávamos a superar. Ele estava ali, mas não era mais o protagonista da nossa história. À medida que as horas passavam, a galeria enchia-se de vozes e aplausos. A conexão entre os artistas e o público era palpável. Um artista começou a recitar um poema que falava sobre liberdade e luta, e a plateia imediatamente uniu-se, formando um coro improvisado. Essa demonstração de solidariedade ecoou por todo o espaço, transformando a galeria num verdadeiro santuário de expressão. Num momento de pura espontaneidade, Amélie decidiu que era hora de realizar uma ação simbólica. Ela convidou todos os artistas a reunirem-se no centro da galeria, onde colocaram as suas obras juntas, formando uma instalação coletiva. Cada peça, cada pincelada e cada forma eram um testemunho da nossa resistência. A união das obras criava um mural vibrante que contava a história da nossa luta e celebração. A tensão que antes pairava no ar transformou-se numa onda de energia positiva. Os aplausos tornaram-se ensurdecedores e a força do coletivo fez com que a presença de Etienne parecesse cada vez mais irrelevante. Ele, que sempre buscou dividir e controlar, agora via-se num mar de vozes e corações que pulsavam em harmonia. A noite avançava e o clímax da exposição aproximava-se. Estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse, e a certeza de que a arte poderia ser uma ferramenta poderosa para a mudança uniu-nos de forma indissolúvel. A luta pela nossa verdade estava apenas a começar, e a força que surgira entre nós era inabalável. Amélie, com o coração acelerado, percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a acontecer. A energia na galeria atingia níveis quase tangíveis, e a presença de Etienne, antes uma sombra opressora, agora parecia um desafio a ser superado. Quando ele começou a aproximar-se do centro da galeria, os olhares voltaram-se para ele. Mas em vez de medo, havia um misto de curiosidade e determinação. "Isto é ridículo", começou Etienne, a voz carregada de desprezo. "Vocês acham que isto é arte? Um amontoado de emoções vazias?" As suas palavras cortaram o ar, mas em vez de causar divisão, despertaram uma onda de reações entre os presentes. Os artistas, armados com as suas criações e a força da sua união, não se deixaram abalar. Amélie, percebendo que a plateia estava dividida entre a dúvida e a defesa, decidiu que era hora de agir. Com um gesto decidido, dirigiu-se a Etienne. "Você pode não ver valor no que fazemos, mas estamos aqui para afirmar a nossa verdade. A arte é a nossa voz, e a sua tentativa de silenciá-la não vai funcionar." A coragem nas palavras de Amélie reverberou entre os artistas e visitantes, transformando a tensão numa onda de apoio. Nesse momento, uma reviravolta desenrolou-se. Um jovem do público, que estava entre os admiradores das obras, levantou-se e começou a falar. "Eu não sou artista, mas a sua arte mudou a minha vida. Fez-me perceber que a luta não é só sua, é minha também, é de todos nós." O murmúrio de apoio cresceu e a galeria ressoou com aplausos e gritos de incentivo. O jovem tornou-se um símbolo da transformação que a arte podia proporcionar, e a sua coragem inspirou outros a manifestarem-se. Amélie sentiu que a energia da galeria estava a mudar.
Com cada elogio à arte e cada história partilhada, a presença de Etienne começava a esmaecer. Foi então que, num ato de pura força coletiva, todos os artistas da galeria se uniram em torno de Amélie, formando uma barreira à sua volta. Eles ergueram as suas obras, não como armas, mas como um escudo de resistência. A transformação de Amélie era visível. Ela passou de uma artista insegura a uma líder destemida, guiando a sua comunidade com um propósito claro e firme. Com a voz elevada, declarou: "Não vamos deixar-nos abater. A arte é vida, é luta, e estamos aqui para ficar." A plateia respondeu em uníssono. A sala encheu-se de gritos de apoio e aplausos que ecoavam como um manifesto. Etienne, percebendo que o controle que sempre teve estava a desaparecer, viu-se encurralado. O que antes era um ambiente de opressão transformara-se num palco de empoderamento. Ele, que esperava desmerecer a arte e a coragem do grupo, agora encontrava-se como um espectador de um movimento que nunca poderia conter. O seu olhar, que antes era desdenhoso, agora refletia uma mistura de confusão e impotência. A tensão culminou quando Amélie, num momento de clareza e força, lançou um desafio. "Se realmente acreditas que a arte não tem valor, então vem e mostra-nos como se faz." A provocação ecoou na galeria e a plateia prendeu a respiração. O silêncio foi quebrado por murmúrios de expectativa e todos aguardavam a reação de Etienne. Ele hesitou, mas a sua necessidade de controlo impeliu-o a aceitar o desafio. No entanto, ao aproximar-se do centro da galeria, percebeu que a energia já não estava a seu favor. A arte, que antes era um instrumento de dominação para ele, agora pulsava com a força de todos ali presentes. Amélie, ao seu lado, estava transformada, cheia de uma confiança que desafiava qualquer tentativa de silenciamento. O clímax da noite não se deu apenas na confrontação, mas na união que se formou contra a opressão. Etienne, num último ato de desesperada resistência, tentou desmerecer a arte mais uma vez, mas já não havia espaço para a sua voz. A galeria, agora um símbolo de luta e transformação, era o testemunho de que a arte, quando unida à verdade, sempre triunfa sobre a opressão. As consequências das ações de Amélie e dos artistas foram profundas e duradouras. A galeria, que antes era um espaço de medo e desconfiança, transformou-se num santuário da expressão e da resistência. A coragem demonstrada por Amélie e pelos seus colegas inspirou não apenas o público presente, mas também uma nova geração de artistas que se sentiram encorajados a expressar as suas verdades sem medo do julgamento. O jovem que se levantou e partilhou a sua experiência tornou-se um defensor da arte na sua comunidade, e a sua voz ecoou por toda a cidade, provocando um movimento de apoio à arte e à liberdade de expressão. Etienne, por outro lado, viu a sua influência murchar. A tentativa de silenciar a arte apenas expôs a sua fragilidade e o seu medo das emoções humanas que tanto desprezava. A sua resistência não conseguiu abafá-la, a paixão que florescera na galeria. Ao contrário, tornou-se uma ilustração do que acontece quando alguém tenta controlar a criatividade. O desdém de Etienne transformou-se num testemunho da sua própria derrota, e ele retirou-se, não como um conquistador, mas como um homem isolado, incapaz de compreender o poder que a arte poderia ter sobre a vida das pessoas. A longo prazo, a vitória de Amélie e dos artistas teve um impacto profundo na cultura local. A cidade começou a valorizar a arte como uma forma essencial de comunicação e resistência. Novos espaços artísticos surgiram, e as vozes, antes silenciadas, começaram a ser ouvidas. A comunidade uniu-se em torno da ideia de que a arte não é apenas um reflexo da realidade, mas uma ferramenta poderosa para a mudança social. O movimento cresceu,
E as histórias de luta e superação passaram a ser contadas em cada esquina, em cada mural, em cada apresentação. Amélie, agora uma figura central desse movimento, continuou a liderar com empatia e paixão. Ela organizou workshops e exposições, sempre incentivando outros a partilhar as suas histórias e a lutar por as suas verdades. A sua jornada levou-a a tornar-se não apenas uma artista, mas uma defensora da liberdade de expressão. Este desfecho não é apenas uma conclusão, mas um convite à reflexão sobre o papel da arte na sociedade. O que começou como uma luta pessoal transformou-se num movimento coletivo, provando que a coragem de um único indivíduo pode inspirar uma onda de mudança. Em cada pincelada, em cada palavra, a arte continua a ser uma forma de resistência e uma celebração da vida.